E se eu te dissesse que o maior resgate da história bíblica começou não com um profeta, não com um sacerdote, mas com um rei pagão? No ano de 539 a.C., os portões da cidade mais poderosa do mundo se abriram, sem batalha, sem sangue, sem resistência. A Babilônia caiu. E quem entrou não foi um tirano, mas um libertador inesperado. À frente desse exército estava Ciro, rei da Pérsia. Um homem que não conhecia Deus, mas que seria chamado pelo próprio Deus de meu ungido. Sim, 150 anos antes de nascer, seu nome já havia sido escrito pelo profeta Isaías. Hoje você vai conhecer a história não contada do povo persa, um império que dominou o mundo e, sem saber, serviu aos planos eternos de Deus. Já deixa o like agora, porque esse vídeo vai abrir sua mente e fortalecer sua fé. Se inscreva no canal, a Janela da Palavra, e ative o sino para não perder nenhum estudo profundo como esse. A história dos persas não começa em palácios dourados, mas em tendas simples, no meio das planícies áridas e montanhas perigosas. Por volta de 1500 a.C., tribos começaram a migrar da Ásia Central em busca de sobrevivência. Famílias inteiras, rebanhos, poucos bens, nenhuma glória. Entre esses povos estavam os medos e os persas, primos culturais, línguas semelhantes, costumes parecidos. Eles chegaram ao que hoje chamamos de Planalto Iraniano. Uma terra difícil, verões escaldantes, invernos congelantes. Ali os persas estabeleceram-se na região chamada Parsa, que os gregos chamariam de Pérsis. Daí vem o nome, Pérsia. Eles não tinham cidades grandiosas, não tinham escrita própria, não tinham exércitos organizados. Tinham apenas uma coisa: resiliência. Por séculos os persas viveram sob domínio estrangeiro. Primeiro o Império Assírio, o mais cruel da antiguidade. Os assírios governavam pelo terror, queimavam cidades, deportavam povos inteiros, humilhavam reis. Os persas pagavam tributos, enviavam seus melhores produtos, viviam sabendo que não eram donos do próprio destino. Mas em 612 a.C., algo inesperado aconteceu. A Assíria caiu. E quem ajudou a derrubá-la? Os medos. Só que a liberdade não veio, apenas mudou de mãos. Os persas agora eram súditos do Império Medo, com capital Ecbatana. Menos cruel, mas ainda assim domínio. Comenta aqui. Você já sentiu que sua vida estava sempre sob o controle de forças maiores que você? Por volta de 559 a.C., surge um jovem diferente, seu nome Ciro. Ele era da família de Aquemenida, líderes locais, mas sempre como vassalos. Ciro, porém, tinha algo raro: visão. Segundo a tradição, sua mãe era a princesa Meda, filha do rei Astiages. Ele cresceu entre dois mundos. Entendia os medos, entendia os persas. E percebeu algo que ninguém mais via. O Império Medo estava apodrecendo por dentro. Astiages havia se tornado tirano. Generais insatisfeitos, nobres revoltados, um império grande, mas frágil. Ciro esperou, observou, planejou.
Até que, em 553 a.C., ele tomou uma decisão que mudaria a história. Rebelou-se. Era uma aposta de tudo ou nada. Se perdesse, Ciro seria executado, os persas massacrados. Mas ele não lutou só com espadas, lutou com inteligência, diplomacia e propósito. Durante a guerra, algo extraordinário aconteceu. Generais medos começaram a mudar de lado. No momento decisivo, o próprio exército de Astíages o traiu. Em 550 a.C., Ciro capturou o rei Medo e tomou Ecbatana. Mas aqui vem o choque. Ele não destruiu os medos, não os escravizou, não os humilhou. Ele os incluiu, manteve líderes, respeitou tradições, compartilhou o poder. Assim nasceu o Império Persa, fundado não no medo, mas na tolerância. Se isso já está fazendo sentido para você, deixa um comentário com a palavra propósito. A próxima ameaça vinha do oeste, a Lídia, um reino absurdamente rico. O rei Creso era tão próspero que virou sinônimo de riqueza. Antes de atacar, Creso consultou um oráculo. Se atravessar o rio, destruirá o grande império. Ele achou que seria o Império Persa, mas Deus já havia decidido o contrário. Ciro atacou no inverno, quando ninguém esperava, usou camelos contra cavalos. Desestabilizou a cavalaria lídia. Resultado: vitória rápida, Creso capturado, Lídia anexada. A profecia se cumpriu, mas o império destruído foi o de Creso. Agora o grande alvo, Babilônia, a cidade que destruiu Jerusalém, que levou o povo de Deus ao exílio. Mas a Babilônia estava dividida. O rei Nabonido havia irritado o sacerdote de Marduk. O povo estava insatisfeito. Ciro entrou como libertador. O rio Eufrates foi desviado. Os portões se abriram. A cidade caiu sem batalha. E então, o impossível aconteceu. Ciro decretou o retorno dos judeus à sua terra. Autorizou a reconstrução do templo, cumprindo-se o que foi dito por Isaías no capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro: Deus usou um rei pagão para libertar seu povo. Essa história nos ensina algo poderoso. Deus governa a história. Mesmo quando não percebemos, Ele usa reis, impérios, até quem não o conhece, para cumprir seus planos eternos. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal A Janela da Palavra e comenta aqui embaixo: Deus está no controle, porque quando abrimos essa janela, a palavra transforma tudo. Amém.